Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, ainda lembrando do aviso aqui do presbítero Marcos sobre o trabalho missionário, hoje à noite as crianças farão a oferta missionária, da casinha missionária. Então, os pais deem a oferta para o seu filho entregar hoje no culto infantil, tá bom? Essa oferta ela é destinada à tradução de Bíblia para o mundo árabe, os países fechados ao Evangelho. Então, você, dando a oferta para o seu filho, vai abençoar a tradução de Bíblia, que não é barato. É um custo significativo. Prepare, então, a sua oferta hoje, tá? Para dar para o seu filho. Nós vamos estudar, introdutoriamente, o livro de Hebreus. Abra aí, em Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. Nosso modus operandi, ao estudar a Bíblia, estamos estudando há 8 anos, antes de adentrarmos num livro, é feita uma introdução. Então, hoje nós vamos fazer uma panorâmica no livro de Hebreus e os professores subsequentes irão avançar no texto bíblico, tá bom? Então, Hebreus, capítulo 1, do verso 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Essa é a introdução à carta aos Hebreus. Irmãos, corria o ano de 65 depois de Cristo, apenas 35 anos que Jesus havia sido crucificado e morto, e também ressuscitado e foi assunto aos céus. Então, depois de 35 anos, que surge a carta aos Hebreus. Havia muitos crentes ainda vivos dessa época, quando chegou a carta aos Hebreus à igreja. E eles poderiam se lembrar de tudo isso que o autor de Hebreus está mencionando, que Jesus se sentou à direita da majestade. Então, nós estamos falando da segunda geração de crentes. Quando chega a carta aos Hebreus, é a segunda geração. A primeira geração já estava passando e havia experimentado em loco, testemunhado o fato, presencialmente, da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Até mesmo alguns apóstolos, eles estavam ainda vivos. Jerusalém ainda estava de pé. Nós sabemos que no ano 70, Jerusalém ela é praticamente sitiado, o templo é destruído, mas aqui ainda o templo está de pé. Há muitas citações no livro de Hebreus ao templo, mas o autor de Hebreus ele já abre um leque para mostrar que, embora tudo esteja certinho, esteja em pé, há uma ameaça muito séria de destruição. E ele menciona isso lá em Hebreus capítulo 12, verso 27. Vamos ler Hebreus 12, 27, que o autor mostra que as coisas estão chegando ao final. Então, há uma ameaça de remoção de todas essas coisas. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, há uma previsão de abalo, que justamente seria a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. A religião judaica, 35 anos depois, continuava a mesma. Mas nem todos os judeus seguiam as práticas e os rituais judaicos, porque eles já haviam se helenizado muito, haviam se tornado bastante gregos, né? No seu modo de viver. Então, um grande número de judeus, nesse período, se torna crente em Jesus. E é para esse grupo de judeus, helenizados e agora cristãos,
que a carta de Hebreus foi escrita, né, justamente para, de alguma forma, animar esses irmãos a não, diante das ameaças, a não abandonarem o cristianismo. Nós não sabemos exatamente onde esse grupo estava localizado. Eles parecem que pertenciam a uma congregação, uma única congregação. Como há muitas menções ao templo, aos rituais e aos sacrifícios no livro de Hebreus, pode ser que seja uma indicação de que eles estavam em Jerusalém mesmo. Mas lá em Hebreus 13, 24, já no finalzinho, parece-nos que eles estavam na Itália. Algum indicativo, né? Olha lá, o autor termina: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Os da Itália vos saúdam. Então, nós não sabemos onde esse grupo estava localizado, poderia ser em Jerusalém, mas, pelo visto, pode ser também na Itália. Por causa dessas situações, em Hebreus, o lugar onde estão esses cristãos, as menções recorrentes aos rituais, ao templo, a falta de indicativo de autor, também nós não temos quem é o autor do livro de Hebreus, e muito escasso material para nós identificarmos os destinatários. O livro de Hebreus, ele é muito propenso às especulações. Então, é um livro que, se não bem estudado, não bem compreendido, pode gerar muitas, até heresias, né? Muito entendimento errado a respeito desse livro. Então, nós vamos, depois dessa introdução, tentar fazer uma panorâmica no livro e entender, pelo menos, o seu conteúdo central. E o primeiro tópico que eu quero tratar é o autor do livro. Vamos para o autor. Então, eu sempre irei mencionar o autor, os destinatários e as ênfases principais da carta. Vamos falar um pouco do autor. Como eu introduzi, a carta aos Hebreus é um escrito anônimo. Um escrito anônimo. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Não há indício interno, não é, que se mencione quem foi que escreveu, como acontece com as outras cartas do Novo Testamento. Existe um padrão das epístolas no Novo Testamento, que era um padrão, principalmente de Paulo. Eu nem digo dos outros, né? Nós temos Paulo aí com 13 cartas, de 27, Paulo escreve 13, então ele escreve quase metade do Novo Testamento, e nós temos as epístolas gerais, que foram escritas por outros apóstolos. Pelo menos nas epístolas de Paulo, existe um padrão helênico de escrever a carta, uma saudação, a identificação do autor, a identificação dos destinatários e o conteúdo da carta. Então, Paulo sempre faz isso, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E eles sempre terminam, Paulo sempre termina com aquela fórmula judaica de graça e paz. Vai diferenciar um pouco dos outros autores gerais, mas Paulo sempre segue esse padrão retórico do primeiro século, que era o padrão da retórica grega clássica, aristotélica. Ele segue esse padrão, já que ele foi educado dentro da retórica grega. Aqui, esse padrão ele é diferenciado. Vocês podem ver que Hebreus já começa com um resumo do livro, um resumo do que vai ser tratado. Não se saúda, a saudação vem no final, não se apresenta os destinatários e não se apresenta o autor. Então, nós temos aqui, irmãos, um escrito anônimo. Ao longo da história da igreja, propostas de autores foram feitas pelos estudiosos que nós chamamos os pais da igreja. Os apóstolos morreram, eles fizeram discípulos, e esses discípulos, imediatamente após a morte dos apóstolos, lá no ano 95, quando morre João, o último apóstolo de ditosa velhice, nós já temos os pais da igreja, que foram os teólogos que tiveram contato com os apóstolos. Então, os pais da igreja, eles acabaram fazendo algumas propostas de autoria do livro de Hebreus, em que se destaca, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo. E eu fico com essa corrente. Eu até erro muitas vezes, porque quando eu falo de Hebreus, eu cito que é Paulo o autor. É muito parecido, embora há também grandes diferenças. E a gente vai entender por que Paulo mudou em Hebreus o seu estilo. Eu tenho um argumento para apresentar. Então, dentro dessas propostas, nós temos Paulo,
temos Apolo, o grande pregador, Barnabé, Clemente, Lucas, Priscila e temos até Maria, a mãe de Jesus, como uma autora do livro de Hebreus, o que eu acho quase que impossível. Mas há essas propostas, né? Nós não sabemos de fato quem escreveu. É impossível nós chegarmos a um veredito. Um pai da igreja chamado Orígenes, ele falou algo que eu concordo, ele disse que, de fato, quem escreveu Hebreus, só Deus sabe quem escreveu Hebreus. O restante são propostas, são pressuposições. Então, nós devemos ressaltar, contudo, que o texto bíblico, o livro de Hebreus, ele nos dá algumas informações, alguns indícios, que a gente pode até identificar quem é o autor. E nós vamos ver pelo menos dois. Os estudiosos apresentam muitos argumentos para ser Paulo, outros apresentam muitos argumentos para não ser Paulo. Como eu sou tendente a Paulo, eu vou apresentar dois que eu acho que eles são bem fortes o suficiente para a gente não perder tempo com os demais argumentos que são mais frágeis, né? Então, há aqui no próprio texto algumas fontes que podemos traçar o perfil. Não estou falando que foi Paulo, mas há um perfil na própria carta que provavelmente tenha sido Paulo. O primeiro, irmãos, é quanto ao estilo, né? Ao estilo de escrever, que é muito parecido ao de Paulo, se nós compararmos com as outras cartas dele. Então, é o primeiro argumento que eu uso, que indica que provavelmente foi Paulo. O livro de Hebreus está centrado na pessoa de Jesus, isso é muito importante, é uma maneira de Paulo escrever. Paulo é o mais cristocêntrico dos apóstolos. Se você pegar Colossenses, é cristocentrismo puro. E Hebreus também, Jesus é o centro. Além disso, o que muito me chama a atenção está em Hebreus 13, 23, a afetividade do autor de Hebreus com Timóteo. Isso para mim é muito forte, porque Timóteo ele não era só um discípulo de Paulo, ele era um filho mesmo. Paulo adotou Timóteo, Paulo colocou Timóteo no seu círculo familiar, na sua intimidade familiar. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, havia um laço afetivo com Timóteo. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que ele estava acompanhado de Timóteo, né? E preso, inclusive. E se caso Timóteo fosse solto, ele também seria, e eles veriam os irmãos da congregação para a qual Hebreus foi escrito. Então, para mim, esse argumento aqui ele é muito forte, a proximidade do autor de Hebreus a Timóteo. Nós não vemos Timóteo próximo de nenhum outro apóstolo, nós não vemos essa relação tão íntima, né? Eu ficaria com Paulo só por causa desse verso. Há, de fato, uma proximidade, há uma afetividade, e para mim isso é bem forte, de nós considerarmos Paulo como provável autor de Hebreus. Por que é importante estabelecer o autor? Para a gente entender todo o conteúdo da carta. E Paulo, ele segue um estilo parecido, né? A menção a Timóteo, praticamente ele menciona em várias cartas isso, o seu amor, sua relação com Timóteo, e a maneira de concluir. Olha aí o verso 24, o próximo versículo, 13, 24, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos da Itália vos saúdam. Verso 25 agora. A graça seja com todos vós. É uma maneira paulina de concluir, bem paulina. Então, cada carta de Paulo termina com essas bênçãos semelhantes, com orações, pedindo, né, pelos seus destinatários. Por isso que, ao longo do desenvolvimento do cristianismo e da teologia cristã, nós chamamos a história do dogma, a maioria dos estudiosos eles colocam Paulo como autor de Hebreus, né? Por que então Paulo ele não menciona o seu nome, já que ele é o autor e nas outras cartas ele menciona? Porque nós não podemos esquecer um detalhe, nós estamos aí no ano 65, ano 70 estoura a perseguição. Então Paulo, provavelmente por causa da perseguição que havia naquela época, ele oculta a autoria do texto de Hebreus. Eu acredito que seja basicamente por isso, né? De qualquer forma, Hebreus foi escrito por um apóstolo,
Por isso foi aceito na igreja como um livro canônico, uma carta canônica inspirada por Deus. Ou foi escrita por um apóstolo, ou sob a supervisão de um apóstolo, porque esse era o critério de uma carta ser aceita como palavra de Deus, né? Ela deveria ter uma origem apostólica, profética. Então a igreja primitiva aceitou essa carta sem nenhum problema, e isso indica que se não houve hesitação, é porque foi um apóstolo que escreveu. Como nós não sabemos, esses indícios parecem indicar o apóstolo Paulo, principalmente sua afetividade a Timóteo, sua maneira de concluir a epístola e também o seu estilo, que é sim semelhante. Há muita coisa semelhante. A gente lê Hebreus e parece, você está vendo Paulo escrevendo praticamente, né? O conhecimento que ele demonstra do Antigo Testamento é impressionante. Bom, o segundo argumento é a notável erudição. Então, o primeiro é o estilo, parecido com Paulo. O segundo é a notável erudição em Hebreus. O grego utilizado, ele é muito refinado. É um grego erudito. Até é difícil de nós interpretarmos Hebreus, porque é um grego diferente e muito semelhante ao de Paulo. É um homem bem educado, inclusive nos moldes da filosofia, da cultura helênica, ou seja, a cultura grega. É alguém que domina a cultura grega, quem escreve Hebreus. Então, é uma erudição muito grande. O grego colocado aqui, em Hebreus, ele é o mais refinado do Novo Testamento. É comparado a Isaías, no Antigo Testamento, né? Você pega o livro de Isaías, a cultura que Isaías revela, ela excede muito dos outros autores do Antigo Testamento. A mesma coisa aqui com Hebreus, o que indica que somente poderia ser o apóstolo Paulo ou alguém que a gente não teve conhecimento, né? O cabedal de erudição proposto em Hebreus só poderia ter vindo da pena do apóstolo Paulo, né? Ele foi o mais erudito dos apóstolos, não houve ninguém como o apóstolo Paulo no colégio apostólico. Na verdade, os demais foram todos homens de pouca erudição, né? Os outros apóstolos, muito pouca erudição. Pedro, por exemplo, não é que ele fosse analfabeto, talvez não houvesse nenhum analfabeto, é um erro dizer que os apóstolos eram analfabetos, né? A maioria. Eu não acredito que tenham sido, mas Pedro ele teve que contratar alguém para escrever, que é chamado no Novo Testamento de amanuense. Ele contratou, Pedro era inspirado, mas quem escrevia era o escritor pago. E Pedro tinha algumas limitações, porque ele diz, lá na sua carta, ele diz que Paulo escreve umas coisas que são difíceis de entender, né? Então, e a gente querendo entender Paulo, né? Pedro já dizia, rapaz, o irmão Paulo escreve difícil, e aí algumas pessoas aproveitam essa maneira difícil dele falar e ensinam heresias. Interessante, né? A erudição que há em Hebreus. Então, por conta desses dois argumentos, eu opto pela autoria paulina da carta aos Hebreus. Irmãos, aí você escolhe quem você acha que foi escrito, né? O livro de Hebreus. No final das contas, nós sabemos que o livro de Hebreus foi escrito pelo Espírito Santo, e isso aqui é o que é importante. Mas é bom estabelecer a autoria. Segundo tópico do estudo, a situação dos leitores de Hebreus. Isso é importante. Como eles estavam. E nós vamos estabelecer paralelos conosco hoje. Então, não há dúvida quanto ao que provocou o autor escrever essa carta. Seus leitores não se encontravam em boa situação. A fé deles, a nova fé deles em Cristo, estava correndo o risco de ser enfraquecida por causa da perseguição. Vamos ver o capítulo 3, verso 12 ao 14. Olha o que diz lá. 3, 12 ao 14. Tende cuidado, irmãos, olha aí, tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O tema da incredulidade é recorrente no livro de Hebreus. Um crente pode se manifestar incrédulo. Incrédulo. Cuidado com isso.
Nós nos acostumamos com os rituais, nos acostumamos com o culto, nos acostumamos de estar aqui, e isso pode ser perigoso. Você acaba domestificando a fé. Era o que estava acontecendo com os crentes lá dessa congregação. Cuidado para que vocês não se tornem incrédulos e vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Nós precisamos de exortação todo dia. Todo dia. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Verso 15, pode ir para o 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia, como foi na provocação. Então, eles estavam, irmãos, correndo esse perigo de enfraquecimento da fé. Eles não estavam nem congregando mais, para vocês terem ideia. Olha como isso é perigoso nos dias de pandemia. Hebreus 10, 25. Eles estavam tão fracos que olha o que o autor de Hebreus exorta. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vira costume. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia? Que dia? O dia da volta de Cristo se aproxima. Jesus está voltando, diz o autor de Hebreus. Então, quanto mais vocês percebem isso pelos sinais que foram dados, congreguem. Vejam como a fé deles estava enfraquecendo. E mais, quando eles iam, aqueles que iam para o culto, não ouviam a pregação. Olha só o que diz lá no capítulo 2, versículo 1. Também uma exortação para nós. Às vezes você está aqui, mas você não está prestando atenção em nada do que se está sendo pregado. Está desprezando tudo, olhando o celular, conversando, olhando o boletim, transitando. Quem está à frente, irmão, se dispôs a estar. Se você não gosta, não quer ouvir, respeita isso, que a pessoa se dispôs a estar aqui. Estudou, se preparou. É inadmissível, na hora do sermão, você ficar conversando. Olha aí, é bíblico. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Está falando do quê? Do momento da proclamação da palavra. Apegue-se com mais firmeza. Então é o momento de você ficar apegado. Mas a fé deles estava tão fraca, o interesse deles estava cada vez mais baixo para congregar. E os que vinham ainda faziam isso, não ouviam. Então havia desânimo nessa congregação. Eles estavam num processo de desânimo. Veja aqui, deixa eu ver qual versículo aqui que eu coloquei que fala disso. 12, 12. Nós estamos vendo a situação dos leitores, né? Não congregavam, fé enfraquecida, desânimo. Olha aí, por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Estão desanimados. Não é? Eles não têm ânimo para ir para a igreja, o joelho está trôpego. Estão tropeçando. Eles não têm ânimo de trabalhar, as mãos estão decaídas. E pior, se nós olharmos, capítulo 5, versículo 12, olha a situação deles. Eles não aprofundaram em verdades mais profundas do Evangelho. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, quantos anos você está na igreja? Você deveria ser mestre.
atendendo ao tempo decorrido. Olha aí, é isso que Paulo está dizendo. Paulo, olha aí, eu falando de Paulo. Ó. É isso que o autor está dizendo. Parece com Paulo, não parece? Pois, com efeito, vocês, pelo tempo de igreja de vocês, diz Paulo, 35 anos, depois que Jesus ressuscitou, 35 anos de igreja, vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam estar aqui na frente, ensinando. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos, uma linguagem também de Paulo, oráculos, bem veterotestamentária, né, do Antigo Testamento. Então, Paulo, o autor está dizendo, de novo, nós temos que ensinar para vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão necessitados de leite. São bebês. Que situação, né? Triste para um pastor que acha que o pessoal está crescendo, está se tornando mestre, mas, na verdade, estão nos princípios elementares. Bom, ainda, falando da situação, veja como eles mudaram. Se nós formos lá para o capítulo 10, versículo 32... Não faz muito tempo eles estavam firmes, mas eles acabaram desanimando. Olha lá, capítulo 10, verso 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, antes, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Olha aí, quando eles começaram, eles não recuaram diante do fogo da perseguição, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Lembra que a perseguição era assim, se você não se declarasse adorador do imperador, os seus bens eram confiscados, você perdia o seu emprego público, e você poderia ser martirizado. Então, é disso que o autor está falando. Vocês enfrentaram isso aí tudo. Só que 35 anos depois, como é que eles estão? Mãos decaídas, joelhos trôpegos, precisando aprender os princípios elementares da fé. Por quê? O cristianismo era a religião contra o império, era a religião proibida. Então, o que eles pensavam? É melhor nós desistirmos e voltar para o judaísmo. Era o que estava na mente desses irmãos. Vamos voltar para o judaísmo. O que a gente ganhou se tornando cristão? Que não tinha no judaísmo. Aí se escreve o livro de Hebreus para mostrar o que eles ganharam, né? Por isso a ênfase em Jesus superior a todos os rituais, superior ao judaísmo, superior aos anjos, para mostrar que Jesus, ele é o nosso ganho principal ao deixar, né, o judaísmo e se tornar cristão. Então eles pensavam isso, vamos voltar ao judaísmo, vamos tomar o caminho mais fácil. E é nessa altura que chega a carta de Hebreus, e ela ajudou esses irmãos a tirarem essa ideia da cabeça. Então era essa a situação dos leitores, né? Desanimados, deixando de congregar, desprezando a palavra pregada, proclamada no culto, e pensando em retornar ao judaísmo. Vamos para o propósito da carta. Então, nós vimos o autor, provavelmente Paulo, mas não podemos fechar com certeza. Vimos a situação dos leitores, agora vamos falar do propósito da carta. O propósito é óbvio. A fé dos hebreus era um fogo que estava sendo abafado, mas ainda não tinha acabado, havia uma faísca fumegando, uma chama que ainda não apagou. Então, Paulo, o autor de Hebreus, né, ele começa a cavar a superfície para tirar esses tições bem quentinhos e reacender a fé desses irmãos. E aí, como é que ele faz para que a fé desses irmãos seja reacendido? O combustível que ele lança é o ensino. É o ensino. Vamos voltar para a abertura da carta, lá no capítulo 1, verso 1. Olha só esses versículos.
e os assuntos centrais que serão tratados em toda a carta. Primeiro, o autor fala de uma revelação. Deus falou, havendo Deus outrora falado. Isso é uma revelação, né? O que ele está dizendo? Antes Deus falou pelos profetas, por meio de sonhos, de visões, por meio de revelações diretas, mas agora ele nos fala por meio de uma pessoa. Então, o autor fala da revelação e fala de uma pessoa. Deus nos falou por meio de seu Filho. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E fala de uma obra. Olha lá a obra do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E versículo 3, o principal da obra, que diz da purificação dos pecados. Então, o que o autor está fazendo? Ele já está introduzindo o tema do sacerdócio. A obra que Jesus fez foi a obra de um sacerdócio. Então, basicamente, o ensino do livro de Hebreus é isso, uma revelação poderosa, uma pessoa grandiosa e uma obra cabal. Revelação, pessoa e obra. Este é o meio que o apóstolo está usando, este ensino, para reacender a fé dos hebreus. Mas ele também usa outra maneira para reavivar o fogo, que é a exortação, a admoestação. Ele interrompe o ensino por pelo menos 5 vezes para fazer admoestações solenes. Se você quer um cristianismo sem admoestação, você não vai ter um cristianismo verdadeiro. Olha só, seria muita gente percorrer toda a carta. Eu vou escolher só algumas partes aqui da admoestação. Capítulo 2, verso 1 ao 4, ele admoesta. Olha lá, por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza, sem nos desviarmos dessas verdades. Isso tudo, irmãos, é admoestação. É porque o pessoal acha que admoestar é dar bronca. Admoestar é chamar atenção. É isso que ele está fazendo. E se você tem um pastor que não te chama a atenção e não te dá bronca, ele é falso profeta. Ele não é pastor. Apegue-se com firmeza. Capítulo 6, que é tadinho de quem for dar aula no capítulo 6 de Hebreus. Eu acho que nem vai ser eu, que eu nem estou aqui mais. Mas o capítulo 6 é um imbróglio. Capítulo 6, vamos lá para o capítulo 6. Verso 1. Olha lá o que ele diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, deixemo-nos levar pelo que é perfeito, lançando de novo a base do arrependimento. Isso tudo, irmãos, é o autor admoestando. Vai lá para o versículo 4, por favor. Do capítulo 6. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Continua. E provaram a boa palavra de Cristo e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Olha aí. Isso aqui é um problema para calvinista e é um problema para arminiano. Os dois têm problema nesse versículo. Não adianta arminiano usar isso aqui e dizer, está vendo que o crente cai, mas aqui está dizendo que ele não levanta mais. Concorda? Porque o arminiano diz, não, o crente pode cair e depois voltar. Aqui está dizendo, é impossível. Então, o arminiano dançou nesse versículo. Calvinista, dançou também, porque está dizendo que cai. O que o autor quer dizer com isso aqui? É impossível que... Você quer saber? Venha no dia que for ensinar o capítulo 6, porque é uma resposta dentro do contexto do livro. Mas isso aqui é exortação. Capítulo 10, verso 26, tem mais exortação. A partir do verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício.
Então ele está falando a mesma coisa lá do capítulo 6. Está exortando, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Isso aqui é o quê, irmãos? É um pastor que está alisando? Tá, não. Ele não está alisando. Então, veja que o autor de Hebreus ele vem ensinando, e de repente ele interrompe o seu ensino por pelo menos 5 ocasiões e começa a exortar. Constantemente os leitores são exortados a façamos isto, façamos aquilo. Então, é uma fala direta à consciência dos seus leitores. Ok? Então nós vimos aí o propósito da carta. É o quê? Ensinar e exortar a congregação. Vamos para a estrutura da carta. Ela tem uma estrutura especial. Há um equilíbrio na estrutura entre ensino e exortação, entre explicação e aplicação da verdade. Há um equilíbrio muito bom. É por isso que é lindo estudar Hebreus. Eu queria estudar ele todo com vocês. É uma carta linda, maravilhosa. Não perca essa oportunidade e estude você na sua casa. São 13 capítulos, Hebreus. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, os textos são principalmente de ensino. Presta atenção. Do capítulo 1 até o 10, verso 18, você vai perceber que o autor está falando de ensino. Ele está ensinando grandes doutrinas, principalmente a doutrina do sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Do capítulo 10 ao 10, 19, a partir daí até o final, o texto é principalmente de exortação. Veja que está bem dividido, né? Entre ensino e exortação. Então, a parte de ensino, que vai até o capítulo 10, versículo 18, o autor responde perguntas importantes e grandiosas dos crentes hebreus. Por exemplo, eles estão perguntando, por que não voltar ao judaísmo? Já que é uma religião aceita pelo império, por que a gente tem que se tornar cristão? O que nós temos como cristãos que não tínhamos como praticantes do judaísmo? Então o autor, ele responde dizendo, eu vou lhes mostrar por que vocês não devem voltar aos rituais antigos, aos rudimentos antigos, né? É isso que o autor está mostrando. E aí ele apresenta Jesus como o divino sacerdote, o sacerdote redentor, o sacerdote apóstolo, o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno. Olha aí onde o autor coloca o seu ensino em maior profusão. Capítulo 8, versículo 1. Porque eles estavam fitos na ideia de ir lá no templo oferecer sacrifício com o sacerdote oficiante. E o autor está dizendo, não, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote. Nós já temos um sacerdote, não voltem para o judaísmo. Ele se assentou à destra da majestade do trono nos céus. Então, essa é a mensagem triunfal, né? É o foco, é o centro. Nós possuímos um sumo sacerdote. Não sacrifiquem mais animais. Isso não é mais necessário. Aí, irmãos, a partir do capítulo 10, verso 19, até o final, ele faz a exortação. E a exortação é baseada nisso. Nós possuímos um sumo sacerdote. Então, essa é a estrutura da carta. 2 grandes blocos. Explicação e aplicação, ensino e exortação. Vamos para a ênfase da carta. Quais são as ênfases teológicas? Então, nós vimos o autor, a situação dos leitores, nós vimos o propósito da carta, a estrutura, e agora vamos para as ênfases da carta, né? Bom, quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós seremos enriquecidos. Muito enriquecidos. E vamos observar certos fatores centrais na carta. Algumas coisas são centrais. Quais elas são? Primeiro,
palavras centrais. Observem as palavras que o apóstolo usa. Elas são centrais. E a mais óbvia é melhor. A palavra melhor. O apóstolo vai utilizar várias vezes a palavra melhor. Cristo é melhor. Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Arão, a Josué, a Moisés. Cristo é melhor que tudo isso. O que ele está dizendo? Cristo é maior que a lei. Cristo é maior que os rituais judaicos. Cristo é maior que o judaísmo. Outras palavras centrais no livro de Hebreus são perfeito, eterno, participante, celeste, sangue, muito, porque ele está justamente combatendo os ritualismos judaicos. Fé, sacrifício é uma palavra central em Hebreus. Sacrifício. Aliança também. Filho do homem. Sumo sacerdote. Ministério. Amor. São palavras centrais no livro. Observem essas palavras, elas se repetem constantemente nos 13 capítulos. Mas há outros fatores centrais além das palavras. Há tópicos centrais que o autor menciona. Qual é o primeiro deles? A pessoa de Cristo. É um tópico central. Quem ele é. Segundo, a obra de Cristo. O que ele fez. E está fazendo e ainda irá fazer. Isso é que é importante em Hebreus. Jesus não só fez, e a gente tem que voltar nossa atenção para isso. Ele não só fez algo, ele está fazendo e irá fazer. Ele está intercedendo por nós agora, no trono de Deus. A relação entre a antiga e a nova aliança, o pecado de descrença e de desobediência, fé, provação, disciplina, tudo isso são tópicos centrais no livro de Hebreus. Então nós temos palavras centrais, tópicos centrais e temos contrastes centrais. Por quê? Ele está fazendo um contraste entre Cristo e o judaísmo. As diferenças ele estabelece entre Jesus e os anjos, entre Jesus e os servos de Deus, como Moisés, Arão, Josué, Davi. O descanso de Canaã com o descanso de Deus, nós vamos ver esse paralelo, né? O descanso de Canaã apontava para o descanso celestial que nós teremos. O sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo, ele faz um contraste muito grande entre infantilidade espiritual e maturidade espiritual. E o principal, apostasia, que é o tema do livro. Apostasia, que é o abandono definitivo da fé, que irá acontecer e está acontecendo. E a perseverança entre os sacrifícios do Antigo Testamento e os sacrifícios de Cristo, entre fé e visão, entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Então, são contrastes que você vai perceber no livro, né? Então, nós vimos aí que as ênfases são essas, palavras centrais, tópicos centrais e contrastes centrais. Agora eu quero concluir o estudo dessa manhã, falando que é impossível nós calcularmos a importância da carta aos Hebreus para os cristãos de hoje, irmãos. É impossível. É muito rico o conteúdo de Hebreus e serve para nós. Então, eu gostaria de terminar com algumas aplicações desse estudo e dizendo que você vai obter muitas coisas boas estudando o livro de Hebreus. E eu quero elencar pelo menos 3 coisas que você vai obter e que são excelentes e boas para a sua vida cristã e seu crescimento espiritual estudando Hebreus. Primeiro, se você estudar Hebreus, você vai entender melhor o Antigo Testamento. Se você estudar Hebreus, você vai entender melhor o Antigo Testamento. Hebreus é o melhor comentário que existe sobre o Antigo Testamento. Não há um comentário melhor. Se você quer conhecer o Antigo Testamento, domine o livro de Hebreus. Conheça-o profundamente. Ele interpreta a história do Antigo Testamento. Ele explica o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele revela o que está por trás de todas as instituições do culto no Antigo Testamento. O que é a Arca da Aliança? O que é a tampa do propiciatório? O que significa o altar? O que significa um sumo sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano? E ele ainda corria o risco de morrer lá dentro. Se ele morresse lá dentro, ninguém entrava para pegar ele, porque ia morrer. Só podia entrar o sumo sacerdote.
todas essas instituições, Páscoa, elas são explicadas no livro de Hebreus. Ele revela o propósito de tudo isso. Quem aqui já leu Levítico? Todinho, levanta a mão aí, Levítico. É difícil Levítico, não é? Aprenda Hebreus que você vai entender Levítico. Porque mostra o significado daqueles complexos rituais. É muito ritual. As cerimônias, os sacrifícios, que eram todos apontados por Jesus, para Jesus, né? Que é o grande sacrifício pelo pecado, o verdadeiro sacerdote, o único mediador. Levítico é muito complexo, mas o livro de Hebreus explica cada um desses rituais. É por isso que os crentes não entendem Levítico e deixam para lá. Levítico é chato, Números é chato, só fala de número. Deixa para lá, porque a Bíblia interpreta a Bíblia explica a Bíblia. Hebreus explica Levítico. Você não pode entender Apocalipse se você não estudar bem Gênesis e Êxodo. Apocalipse está explicando Gênesis e Êxodo. Tem gente que não, e algumas coisas de Daniel, tem gente que acha que é só Daniel. Não, a base do livro de Apocalipse é Gênesis e Êxodo. Você não entende bem. Um sem entender o outro. Isso acontece com Hebreus também. Estude Hebreus e você vai conhecer melhor o Antigo Testamento. Segundo benefício ao estudar Hebreus que você tem, você entenderá melhor o que Jesus está realizando hoje. Muitos crentes têm dúvidas a respeito disso. Eles acham que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu e pronto. Jesus está trabalhando hoje, por mim e por você. Jesus está realizando hoje algo, sabe o quê? Intercessão. Satanás está lá, constantemente nos acusando diante do trono de Deus, e Jesus está intercedendo. Intercedendo. Então não perca isso de vista. E Hebreus, irmãos, nos fala e nos explica melhor por que é necessária essa intercessão. Assim como Deus nos tirou, né, o seu povo do Egito, e eles passam pelo deserto até a terra prometida, da mesma forma, Jesus nos libertou e está nos conduzindo pelo deserto, numa jornada segura até a vida eterna. Então, Jesus hoje está nos protegendo, suprindo nossas necessidades, nos treinando, e em algum momento Ele nos conduzirá à sua glória celestial. Você estudar o livro de Hebreus te dá um melhor entendimento da obra que Jesus está realizando hoje. E por último, você vai ter o benefício de entender melhor as provações da vida. Hebreus nos ensina isso, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos. Há ocasião em que você se cansa da vida cristã. E você descobrirá que Hebreus é muito penetrante nesse quesito. Quando você está com as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, desanimado, você vai aprender com Hebreus que precisa considerar Jesus. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 3 de Hebreus. O texto nos diz justamente: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa vida. Por que há crente fatigado, cansado da vida cristã? Porque ele não considerou Cristo. Não considerou Cristo. Olha aí o verso 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que é até o sangue? O martírio. Às vezes a gente pensa assim, não, tem que sangrar, resistir ao pecado até sangrar. Não, ele está falando que você tem que resistir à apostasia, abandonar a fé, mesmo que isso lhe custe a morte. Olha que coisa, irmãos. E como eu faço isso? Considerando Jesus. Considerando Jesus. Considerando, diz o texto, atentamente. Jesus é o antídoto para toda enfermidade espiritual.
E Hebreus me dá a melhor visão que eu possa ter de Jesus, que cura, que é um remédio que cura todos os problemas espirituais. Por isso que Hebreus, ele foca na exaltação de Cristo, da sua glória, da sua dignidade, da sua beleza, da sua pessoa maravilhosa, da sua obra. O que Hebreus nos diz? Coloque-se um pouco em segundo plano. Você, coloque-se em segundo plano. Você não é melhor que ninguém. Você não é melhor do que aqueles crentes que perderam seus bens no primeiro século, que perderam suas vidas e que permaneceram firmes na fé. Para com isso. Para de se sentir ferido por tudo. Para de achar que tudo fere o seu cristianismo, a sua fé. Hebreus diz isso, fique stand-by, fique em segundo plano. Olhe para o Filho de Deus, contemple Jesus, olhe mais para Jesus, reflita sobre sua divindade, sobre sua humanidade, sobre o seu sacrifício, sobre o seu ofício sacerdotal, sua majestade, olhe para o seu rei, não para você. Fique em segundo plano, terceiro plano. Você não é nada de pedra de Ofir, a pedra de Ofir é Jesus. Para com isso. Olhe como ele é apresentado nesse livro. Conheça Jesus melhor, porque se você conhecer Jesus melhor, você jamais vai abandoná-lo. Você não vai apostatar. Essa é a mensagem de Hebreus. Conheça Jesus melhor e jamais você o deixará. É triste, irmãos, hoje nós vermos cristãos olhando pelo ombro, pelo retrovisor e abandonando os absolutos da sua fé. Abandonando. Nós estamos em curso de uma apostasia muito grande, de pessoas que estão abandonando. Nós vivemos dias terríveis, e as coisas vão piorar. Governantes globalistas que estão apoiando o aborto pós-parto. Eles querem matar a criança assim que nasce. Crianças de 8 meses, irmãos. Associações de pedófilos que querem legitimidade, que querem se relacionar sexualmente com crianças como uma opção sexual como as outras demais. Existe um globalismo por trás dos governantes mundiais. E poucas são as vozes dissonantes, pouquíssimas. Quase nenhuma que se levanta a favor da vida, que se levanta a favor dos absolutos morais. A maioria, irmãos, querem governantes que sorriem, que abraçam e que incluem todos. Isso é sério o que está acontecendo no mundo, e você, como crente, tem que ficar atento. Lembra lá de Crônicas 32, que os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época. Conheça a sua época, estude o que está acontecendo no mundo, é o caminho para um governo mundial. E nós seremos perseguidos, nós seremos forçados a matar os nossos filhos. E sabe o que mais me deixa triste? Enquanto um muçulmano tem 7 filhos, em geral, os crentes são um pai de pet. Os crentes falando, meu filhinho, beijando na boca de pet. Você acha que isso é normal? É sério o que está acontecendo? É apostasia. E se o pastor falar de política, se ele falar, mexe nos brios, mexe nas sensibilidades. Eu vou falar e pode me prender, pode me prender. Não tenho nenhum problema, vou para a papuda. Filho de Deus, nós lemos o versículo anterior, que ele sofreu a oposição dos pecadores e foi para a cruz. E os cristãos calados. Pior, votando em abortista declarado. O cara é declarado que é um abortista. Hoje, nos Estados Unidos, nós vamos ter genocídio, porque eles vão abortar crianças de 8 meses. Abortar não, matar. A criança vai nascer e eles vão matar. Quem que mata a criança? Faraó, Herodes. E lá em Apocalipse, Satanás.
Se você ler em Apocalipse, o dragão e a besta estavam diante da mulher, que é a igreja, esperando era dar a luz para matar a criança. Satanás sempre gostou de aborto, sempre gostou de matar a criança. E um crente, irmãos, calcado na pessoa de Jesus, que conhece Jesus, pode ser o mais lindo político, o mais legal, o mais sensível, mas se ele é abortista, não vota nele. Não vota nele, simplesmente porque ele é abortista. E quem mata a criança é Satanás. É Satanás. Cuidado com isso. O que está acontecendo não é à toa, não é aleatório. É o anticristo operando, mudando leis e costumes. Leis e costumes. E se você não gostou do que eu falei, lê Hebreus que você vai gostar, no final. Quando você estudar tudo, você vai gostar. Deus abençoe, vamos ficar de pé e orar e terminar a escola dominical. Senhor, essa carta é grandiosa e maravilhosa, que veio da tua mente, para aqueles irmãos do primeiro século, perseguidos, expoliados em seus bens, em sua própria vida. E serve para nós hoje, com tremenda sabedoria, com tremenda aplicabilidade. Senhor, nos ajuda a nos colocarmos em segundo plano, para vermos com fulgor a glória do Filho de Deus na nossa vida. Porque enquanto nós formos algo, Ele não será nada em nós. Enquanto nós não chegarmos ao fim de nós mesmos, Ele não será o começo de nós mesmos. Enquanto não formos decrescentes, Ele não será crescente em nós. Ajuda-nos, Senhor, diante das provações da vida, diante do fogo, da perseguição, que está apenas começando. É o princípio das dores. Que diante dessa fornalha, assim como Daniel e seus amigos viram o Filho do Homem andando na fornalha, que vejamos também, Senhor, em nome de Jesus, que vejamos Jesus no meio da nossa tribulação. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo Jesus, a paz e o consolo do Espírito Santo repousem em vós, povo de Deus, vos livre da incredulidade, da apostasia, hoje e para sempre. Amém.